sábado a gente começa, na sua grande maioria, 5h30, 5 horas da tarde. Porque é final de Shabat. Por que a gente começa 5h30? Porque eu estou usando e estou entrando no trampolim chamado Shabat. E nesse trampolim chamado Shabat, há uma liberação de grandes coisas para nós. Isso não é coisa de judeu. O Shabat existe bem antes de judeu, bem antes de hebreu. Nós precisamos entender, se o Eterno profetizou e falou conosco que nosso calendário está sendo mudado, nós precisamos mudar o calendário da nossa vida. Amém? Sim ou não? Então você precisa, a partir de agora, muito mais a partir de ontem, eu preciso mudar o meu calendário. Eu preciso andar no outro ritmo, mesmo estando frio, mesmo estando chovendo, mesmo estando calor. Eu preciso entrar no calendário de Deus, porque a nuvem, bota aí. Se eu precisar eu pego, muito obrigado. A nuvem de Deus vai caminhando, e quem está olhando a nuvem? Quem era o cara? Quem era a pessoa que olhava a nuvem e dizia para o povo: ei, a nuvem se movimentou, vamos andar? Quem é? Moisés ou Moshe Rabbeinu, nosso pai na fé. Moisés é seu pai na fé? É o meu. É o fundador, é aquele que libertou o Egito, libertou o povo do Egito. Então Moisés olhava assim, ó: ei, a nuvem se movimentou, avisa as lideranças, avisa os pastores de tribo, avisa os líderes que tem que colocar as coisas para movimentar. Ô Jota, vira essa aqui para mim, vai ficar melhor. Avisa o povo. Então corre aqui vocês dois pastores, vem aqui, eu vou mostrar uma coisa para você não entender. Ó, fica aqui atrás de mim vocês. Fica aqui atrás de mim. Olha aqui, Moisés está lá e está conversando com Deus. E aí tem um líder de uma tribo, um líder de outra tribo. E Moisés está aqui. Quando Moisés entende e tem a revelação do Pai que a nuvem está movimentando, com quem que ele fala? Ele vira e fala com os líderes de tribo: ei, avisa suas tribos que nós vamos movimentar. Ninguém saiu da tribo para vir falar com Moisés. E Moisés não foi falar com a tribo, Moisés foi falar com os cabeças. Então toda vez que você interfere isso, toda vez que você pula etapas, você está ferindo o princípio. Amém? Entendido isso para eu continuar? Obrigado. Então preste atenção, a nuvem está se movimentando mais uma vez. Você vai ver que daqui a pouco, aliás, daqui a pouco não, já está uma nuvem aqui em cima. Isso não é frio de geada. Não é frio de geada, porque está geada. Não. Isso é a nuvem que acompanha o meu ministério. Isso é a nuvem que aparecia na porta da tenda da congregação e era a Shekinah, a representação daquilo que Deus está falando. Essa nuvem está todo culto aqui. Porque enquanto a nuvem estiver aqui, nós estamos aqui. A hora que a nuvem andar, quem quiser ficar, que fique. Eu estou andando com ela. E é assim que nós devemos fazer para comprar carro, para comprar casa, para restaurar os seus sonhos, como você viu aqui. As meninas dançando, é exatamente essa nuvem que faz você andar ou ficar parado ou estagnado. Então tem gente que ora 40 anos, a nuvem está longe, mas ela está orando lá ainda. Não, mas é porque Deus disse, mas Deus também falou para você se movimentar. O ambiente espiritual é um ambiente de movimento, mesmo que você está tudo encorajadinho aí de frio, é um ambiente de movimento na terra. E hoje, aliás, na terça-feira, mudou o mês. E nós precisamos entender tempo e estação do mês mudado. Deixa eu dizer uma coisa para você que você vai entender, para você não ficar estranho, não ficar complexado com algumas coisas que eu vou falar aqui, que o seu pastor antigo, que a sua igreja antiga, que a sua liderança antiga talvez nunca tenha falado. Quando o povo estava guerreando e Josué estava lá precisando continuar guerreando, o que ele fez parar? A terra?
O sol? O que parou quando Josué lutou? Ele disse o quê? Sol e lua, para. Na verdade, ele respondeu certo. É a terra que está em movimento, não são os astros. Mas até então imaginava-se que os astros é que se movimentavam. Mas vamos esquecer a semântica da palavra. O que parou? O que parou? O sol e a lua. Por quê? Se ele mandou o sol e a lua parar, é apenas para ficar dia? Não, se ele mandou o sol e a lua parar, é porque os astros interferem na onde? Na onde? Na terra. Interfere ou não? Pergunta para o marinheiro, quando ele fala, a lua mudou, pergunta o que acontece nas águas. Interfere ou não? Sim ou não? Então você concorda comigo que os astros interferem na terra? Quem criou os astros? O Eterno, Deus, Elohim, Hashem, como você quiser chamar. Entendido aí? Porque você precisa partir desse princípio para eu falar o que eu vou falar agora. Tamuz, e pode colocar a tela para mim? Pode colocar o PDF, tá bom? Eu acho que se apagar o holofote apenas vai ficar bom, tá bom? Apaga o holofote apenas, pode deixar a luz aqui da frente acesa, só o holofote apaga. Presta atenção numa coisa e abre a tua Bíblia comigo. Você vai marcar aí Êxodo, capítulo 32. Isso, pode subir um pouquinho mais. Aí, deixa. Só tira a letra, só desce um pouco mais. Aí, deixa aí por enquanto. Presta atenção numa coisa. Nós estamos numa virada do mês. De terça para quarta foi Rosh Kodesh. Então, o mês virou, as interferências viraram. Correto? Apóstolo, você está falando de astrologia? Não, eu não sou bruxo. Eu não sou astrólogo. Eu estou falando que o mês e as interferências, os níveis de bênção e os níveis de guerra viraram. Quem fica parado não recebe nada. Amém? Primeira coisa que acontece nesse mês, aí nós estamos no mês 4 de Tamuz. Quem era Tamuz? Tamuz era filho, era um demônio. Preste atenção. Tamuz é a trindade satânica, é o filho da trindade satânica, ele é a terceira pessoa, é filho de Nimrod com Semíramis. Aonde está Semíramis? No Brasil? No dinheiro que você carrega. Semíramis ou a Perséfone é a mesma coisa. Ela está aí desenhada e você carrega no bolso. E ela te domina, por isso que você não oferta na igreja. Por isso que você não oferta na vida de quem precisa. Ela te domina. E ela faz parte da trindade satânica. E ela gerou o Tamuz, que virou Deus. Nimrod. Você já viu alguém adorar o sol? Sabe aquele desenho, sol e lua? O que é que Josué mandou parar? Sol e lua. Ah, você está entendendo agora o que eu estou dizendo, né? Nimrod morre e fala para a mulher dele, e junto com o filho, que ele virou o Deus Sol. E aí começa a adoração do Deus Sol. Você sabe aquela religião que no final do culto religioso deles, levanta uma estátua redonda que parece um sol? Não vou falar, mas você sabe de quem eu estou falando. Sabe de quem eu estou falando? Sabe de qual religião eu estou falando? Então, levanta lá e todo mundo faz o quê? Adora o quê? O sol. Adora quem? Nimrod. Adora a trindade satânica. Está vendo como muitos não desconhecem isso e não sabem do valor e da importância que é preciso entender o que está atribuído a você, ao peso da guerra e da glória? Aí ó, quarto mês. Qual é as características? Depois você pode estudar melhor. Tem muita coisa, eu levaria 2 dias para te ensinar item por item. Mas o que é preciso agora nesse período? O que é preciso você estabelecer no período que nós entramos em Rosh Kodesh, lá na terça-feira para quarta-feira? O calendário de Deus é um calendário solar, ok? Ok? Não. Atenção que vocês estão ouvindo. O calendário de Deus é um calendário solar, amém?
Não, é um calendário lunar. E por ser um calendário lunar, a partir da virada da lua, acontece as interferências. Então, desde Rosh Chodesh, de terça para quarta, nós estamos debaixo de uma influência de um mês perigoso. O crente, preste atenção no que eu estou dizendo, o crente tradicional, o crentão, o gospel, aquele que nunca aprendeu nada de Torá, aquele que nunca aprendeu nada de profundidade bíblica, vai dizer assim: mas Jesus pagou tudo na cruz. Não foi assim que você dizia por muito tempo? Está tudo pago na cruz, para sua salvação sim. Ele te salvou e você não precisa pagar mais nada. Agora, há uma interferência na onde? Nas coisas que são de baixo. E nós estamos morando, habitamos nas coisas de baixo. Porém, devemos ter entendimento de... Vamos lá, gente. De cima. Quando você tem entendimento de cima, é por isso que ele mesmo diz: se atar algo na terra, está atado no céu. Se desatar algo na terra, está desatado no céu. Então, quando você compreende isso, que você está debaixo de uma influência e você precisa dominar a influência, o que acontece? Você ata e desata as coisas aqui embaixo. Então, o crente meia boca, o crente perneta, o crente Raimundo que está com o pé no mundo, ele acorda e procura saber o que tem o horóscopo dele agora. Ou seja, o que ele está falando? Eu sou dominado por quem? Pelo sol e pela lua. Quando na verdade nós devemos dominar os astros. Nós devemos atar e desatar todas as influências malignas que os astros liberam. Apóstolo, mas você está falando de astrologia. Vamos voltar para a Bíblia? Por que é que Josué mandou parar o sol e a lua? Porque ele tinha domínio sobre os astros. Você está entendendo isso ou não? Então nós precisamos dominar os astros. Você mesmo disse no início que Deus é quem fez os astros. Então vem o espírito do Hassatã, Satanás, Lúcifer, demônio, diabo, como você quiser chamar, e agora ele começa a influenciar as coisas. E nós precisamos tomar o domínio dele e entender e entrar por uma porta e dominar a influência dos astros. Tamuz é um dia, um mês, que muitas coisas ruins acontecem, que muitos espíritos vêm para provar você. Então, o que acontece aí, olha, primeira coisa que você precisa viver em Tamuz, olha aqui, acompanha ali, eu não fiz slide com letra maior porque não deu tempo, tá bom, irmão? Mas você está enxergando bem. Se não está enxergando bem, você recebeu a cura agora de pouco. As meninas liberaram cura, então toma posse. Fala, espírito da cegueira, sai. A pior coisa não é ser cego. Cego não. A pior coisa não é enxergar mal, porque se eu tirar o óculos eu não te enxergo. A pior coisa é ter a sua mente, o teu espírito cego, como você foi, e agora eu estou te mostrando a verdade, e estou colocando luz na sua cara, luz divina, para você saber enxergar a verdade. Quantas tribos tem em Israel? Vamos lá. É uma conferência, mas hoje é um caráter de aula. Você pode abrir a sua boquinha. Quantas tribos tem em Israel? Quantos astros tem nos céus? Descobriram outro aí, um 13º, há pouco tempo, chamado Serpentário. Quem já leu sobre isso? Deixou os astrólogos todo confuso. Mas o Senhor já tinha falado há muito tempo. Quantos discípulos, quantos apóstolos foram levantados pelo mestre? 12 com mais um, que depois um traiu, e depois entrou Matias, e depois apareceu Paulo, e agora é o apóstolo dos gentios. Quantos? Os 12 mais um? 13. Começa a entender o que está acontecendo? Entendeu? Agora, Tamuz, um mês aonde você precisa viver por fé e não por aquilo que você vê. O que o Espírito está falando? O que Aruach HaKodesh? Aruach HaKodesh. Alguns irmãos não pegaram ainda a dinâmica de algumas palavras, então eu vou falando no hebraico e no português. Aruach HaKodesh, o Espírito Santo, faz você caminhar por fé e não por vista.
Ah, eu acho que eu sinto isso. Não, você não sente nada. Eu tenho fé e eu estou vendo no Espírito que é isso. Então eu tenho legalidade para dizer que isso é meu. Para dizer que isso é meu. Então eu tenho que vencer a minha incredulidade. Você não tem fé nem que Deus pode pagar o boleto da sua vida. Você quer ter fé para curar o câncer? Você se mata para trabalhar igual um burro de carga, porque você acha que não tendo dinheiro, Deus não vai te abençoar. Você está dominado por quem? Pela Perséfone, pela Semíramis, pelo dinheiro, por Mamon. Você reclama, eu estou falando em tese, tá bom, irmão? Eu preciso mostrar algumas verdades que o diabo assopra para você. Você reclama, eu moro muito longe, então eu não consigo vir em 3 dias de conferência, por causa a gasolina está R$4, 3 e pouco. Quanto está a gasolina hoje? 3,95 litros. Aí começa a calcular, eu gasto isso tudo. Aí dá carona para alguém e fala, você tem que ajudar na gasolina. Ô, raça ruim. É isso, é o espírito da dominância do Mamon. Você tem que dizer, eu caminho por fé. Se Deus me mandou movimentar, eu vou me movimentar, independente de quem acha ou pensa alguma coisa. Eu tenho absoluta certeza que eu vivo pela fé e não vivo por vista. Eu preguei aqui mais de 2, 3 anos com uma enfermidade no meu corpo físico, que eu tinha que pregar meia hora, dar uma descansadinha, botar os meninos para cantar, para depois eu voltar um pouco de tempo, porque a hérnia saía, e eu não reclamei um dia. Pergunta para alguém que andou comigo, vê se eu reclamava. Às vezes acabava o culto, e eu ia comer algum lanche com algum dos obreiros, aí chegava lá na mesa, eu esticava a minha perna, e perguntavam, está cansado, apóstolo? Você não faz ideia de como dói na hora que está pregando. E aqui no culto, demônio saindo, unção descendo, fogo caindo, e eu doente. Porque eu não vivo por aquilo que eu sinto, eu vivo por aquilo que eu creio. Você deve viver por aquilo que você crê, não por aquilo que você sente. Ai, estou com uma dorzinha. E daí? Recebe a cura. E vai. É viver por fé, não viver como? Por aquilo que você acha. Anota Êxodo 32 para você ler depois na sua casa. Eu não vou ler tudo aqui. Eu estou te passando o link e você vai linkar lá. Porque eu não vou segurar cabrita para ninguém mamar. Entenderam? Não vou segurar cabrita para ninguém mamar. Você tem que mamar sozinho. Na onde? Na sua casa. Não vou segurar a cabrita, não. Estou te passando aqui, você vai na sua casa e vai ler, vai estudar, vai pedir para a Ruach HaKodesh falar com você naquilo que ele está falando aqui. Amém? Outra coisa, é preciso, vamos lá, Hebreus. Shalom de Cristo para você, que as bênçãos do Deus de Israel, o Deus eterno, sejam sobre tua vida hoje e para todo sempre. Seja um dos nossos patrocinadores e lance sua semente, tua oferta e teu dízimo nesta terra. Nós somos um ministério que estamos edificando muitas vidas e assim contribui com as suas ofertas, com seus dízimos, e se o teu coração é liberal para isso, semeie para que os nossos trabalhos não parem. Envie sua semente para Banco Itaú, agência 1419, conta corrente 39.310.1. Banco Itaú, agência 1419, conta corrente 39.310.1. E para outros tipos de oferta, entre em contato conosco via e-mail, WhatsApp ou pelas redes sociais. contato@miqueiascas13.com.br ou 19 99505 9135 é o nosso WhatsApp, ou pelas redes sociais. É só você digitar Evangelho de Poder e nos encontre lá. Que Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, nosso Messias, te abençoe, que o Espírito do Eterno Deus de Israel te guie todos os dias. Shalom de Cristo para você. Amém? Outra coisa, é preciso, vamos lá, Hebreus, esse aqui eu vou ler, os curtinhos, os rápidos eu vou ler, Hebreus 12, 2, vamos ler Hebreus 12, 1, anota ou escute-me,
Portanto, pelo fato de estarmos cercados por uma nuvem tão grande de testemunhas, ponhamos de lado qualquer impedimento, isto é, o pecado que facilmente impede o nosso avanço, e corremos com perseverança a corrida que nos é proposta, contemplando o autor e consumador da nossa fé, da nossa confiança, da nossa emuná. Repete comigo, emuná. De novo, emuná. Emuná é a certeza absoluta do que você é em Cristo. Continua. Yeshua, que em troca da obtenção da alegria que lhe foi proposta, suportou a execução de uma estaca como um criminoso, desprezando a vergonha, e se sentou à direita do trono de Deus. Verso 3. Sim, pensem naquele que suportou tamanha hostilidade dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem fiquem desanimados. Então olha aqui para mim. Ai, não vou para a igreja hoje, estou triste, estou desanimadinho. Sabe o que você está fazendo? Cuspiram na cruz. Acabou de ler isso ou entendeu diferente? Você acabou de cuspir na cruz. Ai, não vou, eu estou desanimado. Ai, eu vou resolver minha vida, depois eu vou para a igreja. Você acabou de cuspir no madeiro. Você acabou de cuspir em Yeshua. Você acabou de dizer assim, o sacrifício dele não valeu nada. É isso que você acabou de ler. Então você precisa ter visão e foco, olha na tela, visão e foco daquilo que verdadeiramente você foi estabelecido para ser, para cumprir e para viver. Se você não entender isso nesse mês e na sua vida como um geral, mas principalmente nesse mês, e você vai entender o porquê, você está correndo sério perigo. Continua na tela. Outro detalhe que você precisa, cuidar do seu coração e do desejo da sua alma. O que tem aí? O que o seu coração pede? Você viu aqui as meninas com as plaquinhas. Você tem tantos sonhos, tantos projetos, mas isso não pode ser nunca maior do que a vitória da cruz. Nunca. Carro, empresa, faculdade, nunca. Você tem que tomar cuidado do seu coração. Você quer um relacionamento? Mas esse relacionamento vai te levar para longe ou para perto de Deus? Você quer um carro? Esse carro vai te levar para passear para suas viagens idiotas, imbecis e fora da presença de Deus? Ou esse carro vai te trazer para a casa do Pai? Você quer um filho? Para quê? Para você idolatrar seu filho? Ou para você criar o menino e a menina como propósito do Deus eterno? Como? O que você quer? Eu não estou nem falando de dinheiro. Estou falando de coisas que têm valor. Coisas que o filho não tem preço, ele tem valor. O que o seu filho é? Você coloca filho no mundo para quê? Cuidado com o desejo do seu coração. Por quê, querido? Olha aí o próximo na tela. Por que tem que tomar cuidado com o desejo do seu coração? Porque você precisa vencer a idolatria do bezerro de ouro. E aqui eu quero ganhar um pouquinho de tempo mais com você. Moisés sobe. Tem alguns irmãos chegando, mas atenção em mim. Moisés sobe para falar com Adonai. E Adonai fica muito bravo. E fala para Moisés, desce, porque eu vou matar esse povo. Leia depois Êxodo 32. Desce que eu vou matar esse povo. Não, Senhor, não faz isso. Desce para você ver o que está acontecendo lá. E agora quando Moisés está descendo o monte. Não é assim 5 minutos. Que monte é que ele sobe? Monte Sinai? Sabe quanto tempo demora para subir Monte Sinai? Umas 12 horas. Uma madrugada inteira. Eu nunca subi no monte, mas quem sobe em Israel, começa à meia-noite, chega lá às 7 da manhã, 8 da manhã. Se sobe numa pauleira. Então ele desce e ele vê, começa a sentir cheiro de fogo. E começa a ver brilho, mas não é o brilho da glória de Deus. Ele começa a ver um bezerro de ouro. E ele desce muito bravo. E você sabe, ele quebra as tábuas da lei. Ele quebra aquilo que era sagrado. Ele quebra aquilo que veio da boca de Deus, da mão de Deus, do dedo de Deus, do fogo de Deus. Ele quebra isso e agora o que acontece? Ele pergunta para Arão, por que é que vocês fizeram isso? Sabe o que Arão responde? O povo é que pediu. O povo disse que você subiu e não sabia. Presta atenção no que eu estou dizendo. Atenção em mim aqui.
Vença a idolatria de construir os bezerros de ouro no seu coração. O seu carro não pode ser um bezerro dourado. A sua estrutura física, moral e social não pode ser um bezerro dourado. Você ganhar 100, 200 ou 300 não pode ser o bezerro dourado. A sua vida não pode ser maior do que o propósito dela. Vou repetir, a sua vida não pode ser maior do que o propósito dela. O propósito é esse o propósito que eu vou cumprir. Ah, mas você vai perder, não interessa. Eu cumprir o meu propósito, não importa se eu perder ou se eu ganhar. Vou repetir isso. Se você cumprir o propósito de Deus, com certeza você vai começar perdendo tudo que não te presta, tudo que é bezerro de ouro. Agora o povo pede para Arão, faz um bezerro de ouro, porque o Moisés sobe no monte, e a gente sabe lá o que aconteceu com ele. No meio do caminho estava Josué, no meio do caminho estava Josué e Jehoshua. Sabe por quê, querido? As pessoas, elas precisam de deuses visíveis. Por isso que, com muito tempo atrás, se adorava uma estátua de barro que chamavam de Mariazinha. É por isso que, muito tempo atrás, você adorava uma estátua de barro que chamava Santo Antônio. Com todo respeito aos católicos que porventura estão aqui ou estão me ouvindo, mas não podemos ter deuses visíveis. E Tamuz revela os seus deuses visíveis. Qual cantor gospel que você gosta? Você põe a mão no fogo por ele. É um bezerro de ouro no teu coração. Talvez o seu filho seja um bezerro de ouro. Tanto é que Deus pede, Adonai pede para quem matar o filho? Para quem? Para Abraão. Por quê? Abraão vem de uma linhagem de idolatria. O pai dele era idólatra. Ele vem de uma linhagem de idolatria. E agora ele começa a idolatrar a promessa. Sabe aquele negócio assim, ó? Eu preciso fazer a obra de Deus. Já ouvi muito disso. Preciso fazer a obra de Deus. A obra de Deus é um bezerro de ouro no coração de muita gente, porque não descobriu o propósito, porque não descobriu a identidade, e acha que fazendo a obra de Deus vai estar assim com o Espírito Santo e vai estar assim com Jesus. Mentira! A obra de Deus para muitos é um bezerro dourado. Você não pode trabalhar para Deus, você tem que trabalhar com Deus. Arão achou que estava fazendo a coisa certa. Não, o povo pediu. Não ceda, preste atenção, não ceda à vontade dos outros, que é fora da vontade do Deus de Israel. Arão, que era o segundo, devia ter falado, não vai fazer. Só que Arão era frouxo. Sabe por que eu não vou dizer que Arão era frouxo. Sabe por que Arão pecou? Eu vou dizer uma coisa aqui para você, a conjectura. Moisés tinha medo de assumir a posição dele, e por medo, Deus teve que colocar Arão junto com ele. Então Arão foi colocado meio que de tabela. E talvez isso, e esse caso, esse evento, deve ter provocado, de fato, para Arão, ele descobrir qual era a identidade dele. Ele era conveniente, ele era complacente com a vontade dos outros. Sabe quando um amigo seu fala assim, ai amiga, ai amigo, pra que todo domingo na igreja? Pra que todo culto na igreja? Vamos dar uma viajadinha? Vai? Se morrer não é responsabilidade minha. Eu não estou atacando nem falando com ninguém, eu estou mostrando uma verdade. Ai amigo, ai amiga, vamos fazer isso. Ah não, mas eu tenho um evento na igreja. Ai, depois você vai. Você já ouviu isso? Você já ouviu isso? É Arão construindo bezerro de ouro. Aí você vem assim, né? Gruda um demônio chamado nada a ver, e ele fala o que para você? Nada a ver. Vai. Viva a sua vida. Já viu gente assim? Precisa de um tempo da igreja. Ei, se você precisa de um tempo da igreja, desce do meu barco, porque ingratidão não mora aqui. Vou repetir. Se você precisa de um tempo da igreja, desce do barco EDP, porque você não mora aqui. Porque a nuvem movimenta. A nuvem movimenta. E a hora que você voltar, você pode dizer, mas cadê eles? Você não preferiu um tempo fora da igreja? O mês de Tamuz é um mês perigosíssimo, porque vai revelar os deuses no teu coração.
Até o teu filho pode ser um Deus. Tem pai, eu não estou falando das grávidas que nasceram aqui, tá bom? Mas tem pai que a criança não pode dar um espirro. Já botam touca, roupa, a criança parece um robô. Tem pai que a criança não pode brincar na areia. Ai, vai pegar a micosinha. Meu irmão, você comia barro quando era criança? Não comia? Morreu? Não. Tem pai, eu estou falando isso, mas coloca em qualquer coisa. Ah não, segunda-feira é o meu dia de ir para o cinema. E ficar alimentando de um monte de desgraça. Aí na segunda-feira, Yeshua, aliás, Aruah HaKodesh, o Espírito, chama você à tarde e fala assim: filho, passa um tempo comigo. Cala a boca. Hoje é dia do meu cinema. Não, eu nunca falei assim com Deus, nunca. Quando o Espírito Santo começa a colocar uma tristeza no teu coração e você prefere ver jornal da TV ao invés de orar para o quarto, você está dizendo: cala a boca, Deus. Quem manda aqui sou eu. E o diabo é que chega dando bicudo em tudo. Deus vai falar assim: mandou eu calar a boca, eu vou calar. Mas na hora que tiver uma doença, procura a primeira Mariazinha, dona cheia do fogo, do profeta, do varão de fogo, da carruagem dourada, sei lá. Ai, Tamuz vai revelar os cânceres. Isso é a profecia. Tamuz vai revelar os cânceres, as cobras. Apóstolo, você está falando de astrologia? Não. Eu estou falando que foi colocado astros para domínio do homem sobre eles, não deles sobre o homem. E aí os crentes vão lá e falam: meu horóscopo está uma benção. Como? Não, apóstolo, eu nunca fui atrás de astrologia. Foi quando você corre para um profeta e o profeta não fala o que você quer, e corre para o outro e o outro fala o que você quer, você foi atrás da bruxa. Que lindo. Você foi atrás da bruxa, você foi atrás daquela que falou coisinha bonita. Ah, essa aqui eu vou acreditar, irmã. Você viu? É uma benção essa profeta. Porque lá não é muito bom não, só profeta de desgraça. Que silêncio. Como você vence a idolatria? Não vivendo como muitos vivem, isolados. Ô, Quezada, tira umas fotos aqui, para colocar no site da igreja sobre a aula. Não viva isolado. Você vive isolado? Se você viver isolado, você corre um grande perigo de ser revelado em Tamuz. A maior revelação não é essa aí que você quer. A maior revelação é você viver princípio. Não viva isolado, não viva independente, porque a independência te leva à morte. Não viva criticando tudo. Tem coisa que a gente não vai saber, gente. Ah, mas por que isso? Tem umas pessoas que tudo quer resposta. Ah, mas por que isso? Por que aquilo? Simplesmente é. Por que Deus é Deus? Porque é. Ah, aí começa a acontecer o quê? Ah, mas por que a bandeja da ceia é preta? Isso é coisa do Satanás. Satanás está no teu coração que é preto. Porque você vive isolado. Aí assim, ó, a igreja lá falou que tem que tomar ceia, tem que tomar ceia todo domingo. Ah não, a outra falou que tem que tomar a ceia uma vez por mês. A outra falou que o pão tem que ser pão com fermento. Não, a outra falou que o pão tem que ser sem fermento. Vai na África e faz ceia com barro e água, tá? Vai lá. Tira da sua cabeça a religião barata, infundável do espírito helênico, do espírito da Grécia, do espírito de Roma. Tira! É assim que você vence o bezerro dourado. O povo está falando: ei Moisés, está demorando muito aí, vamos construir os nossos deuses. E se ferraram. Sabe por que se ferraram? Leia lá depois. Aquele povo só não morreu porque Moisés interviu, porém eles pagaram. Chegou a conta do cartão de crédito, chegou o cartão da Renner para pagar. Chegou, a fatura chegou.
Se você vai ler lá em Êxodo 32, sabe o que está falando lá? Esse povo vai sofrer duras penas. Não vai morrer, mas vai sofrer duras penas. Imagina, gente, por que não esperaram o profeta descer? Por que não tiveram paciência? Por que não esperaram? Espera! Não construa deuses, não construa bezerro. Esse mês é um mês de influência maligna. É um mês que você tem que entender que você tem que estar no madeiro com uma chia, para que a influência não caia sobre você. É nesse mês que você tem que pedir perdão de fato no seu coração, para reconstruir os deuses, aliás, para destruir os deuses estranhos e construir o altar de Adonai absolutamente maior sobre todos eles. É o mês que você tem que dizer, pedir perdão. Não estou apontando para você, dando um exemplo. Pedir perdão, assumir o seu erro, assumir a sua encrenca. Porque em Tamuz, é só fazer uma história aí, ó. É só pesquisar na internet. Julho é um mês que muitos pastores caem, porque pode até errar, mas um pastor que erra e confessa, eles ficam de pé. Mas um pastor, um líder, um discípulo que erra e não confessa, ele é revelado por Tamuz. E aí começa escândalos. Abandonou a sua senhora de 60 anos para pegar a novinha de 22. Abandonou o marido para pegar 2 de 20. Dentro da igreja, dentro da casa de Deus. Qual foi a restituição de Jó? A restituição de Jó foi com quem? Com a outra mulher? Com a mesma mulher. Então esses pastores e líderes que acham que vai tirar a sua mulher da juventude, e Deus vai restaurar, manto, terra, balaio de gato, e vai restaurar com a novinha de 20, não vai. Não vai. E Tamuz está revelando. Segunda coisa, sei lá que número eu estou de coisa aqui. Escolha a bênção ou a maldição. Eu não vou abrir, leia depois, tá bom? Não vou perder tempo. Deuteronômio 11, 26 ou 30, 15. Escolha a bênção ou a maldição. O que você vai escolher, hein? É mês de escolha. Você quer dar um tempo da igreja? Vai. Toma cuidado que você pode morrer lá fora. Mas se você escolher a bênção, a nuvem vai andar. E você vai ver a nuvem andar. Você vai ouvir o líder andar. E você vai dizer, esse caminho que eu tenho que trilhar. E aonde está a nuvem, a resposta de Deus. Deixa eu correr. Tem outras coisas, depois eu passo para vocês aqui. Eu quero correr numa coisa aqui, ó. Entrega no altar o que está sendo requerido. Ontem nós recebemos uma profecia aqui do profeta que veio alimentar essa igreja como convidado. O que ele disse? O espírito da renúncia vai ativar as propriedades financeiras. Vou repetir: o espírito da renúncia vai ativar a sua riqueza. Quer ser rico? Não é pecado ser rico. Quer ser rico? Quer ter muito dinheiro? Mas para quê? Para você ou para o reino? Quanto mais você der, quanto mais você entregar, mais ele vai te alimentar, mais ele vai te favorecer. Porque riqueza é favor de Deus. Riqueza não é porque você trabalhou de domingo a domingo, feito um burro de carga, e perdeu a sua família, perdeu seus filhos. Riqueza é um presente de Deus, e ele dá a quem é fiel e digno. E riqueza é você sempre ter para dar. Riqueza não é ter para sobrar. Se você na sua casa, se alguém vem pedir uma xícara de açúcar, ou vem pedir um carro, você tem para dar, então você é rico, você é próspero. Agora, se você vive pedindo, se você vive ali, ó, vendendo almoço para pagar a janta, você não descobriu a riqueza de Deus. E isso é o perigo. Você precisa descobrir a riqueza de Deus, porque Deus não te fez para ser escravo. Deus chamou o povo de Israel para domínio. E domínio não é escravatura. Domínio é exercer a bênção de autoridade em prol da vida de alguém.
Você abençoa alguém, você está usando o domínio na terra para abençoar alguém e usando o seu propósito. Agora, se você tem a autoridade, não abençoa ninguém, escraviza muitas pessoas, inclusive a sua mulher. Se você escraviza a sua mulher, não lava uma louça, porque acha muito macho para lavar uma louça, você está usando a identidade de Faraó. Agora mexi com as irmãs deviam ter dado um glória a Deus, porque eu corro grande risco aqui desses machos vir me dar um tapa ou um soco. Vocês deviam, irmã, agradecer que eu estou falando. Agora eu vou pegar o lado das mulheres também, e os 6 machos, dá glória a Deus que eu vou falar agora. E você, mulher, que não deixa o seu marido cumprir o teu propósito, você está sendo uma Faraó. Ai não, meu maridinho tem que dormir comigo toda noite, e Deus está chamando ele para ir no monte, ó. Mulher de homem de Deus não é princesinha, é o quê? Mulher de homem de Deus não é princesa, é o quê? Fala. Intercessora, guerreira. Obrigado, pastor, pela parte que me toca. Ah não, ai amor, não vai não com o apóstolo para a igreja. O apóstolo me chamou para orar de madrugada. Não vai não. Ei, é Tamuz. É Tamuz. Cuidado. Você precisa vencer os seus ídolos. Ah não, é que eu gosto de dormir com meu marido. Vai ter o dia que você vai dormir com seu marido, mas vai ter o dia que ele vai precisar estar comigo na linha de frente. E se você não deixar por ser cocotinha, você está enrascada. Eu não estou dando indireta para ninguém, estou ensinando. Porque, presta atenção, mulheres, ou você abençoa o seu vaso, seu marido, ou você destrói ele de vez. Você, mulher, tem a capacidade de elevar o seu marido e levar ele até a presidência do país, ou você tem a capacidade de deixar ele na sarjeta. E você tem, mulher, porque você tem isso do eterno, Deus te deu isso. Então, mulher, atenção para o que você está fazendo. Atenção por aquilo que você está fazendo. Entrega o teu marido para Deus. Entrega. Vou sair de homem e mulher e vou falar em tudo. O que é que Deus está pedindo para você fazer? Para mudar as suas... Você viu aqui o profeta dizer ontem, só reafirmar o que Deus já tem falado conosco. A sua agenda não pode ser mais a agenda da doutrina religiosa e de igrejinha que você tem. Muitas pessoas me perguntam assim, ai, mas nunca sei o que vai acontecer no Evangelho de Poder. E vai continuar não sabendo, porque nem eu sei. Nem eu sei. Eu acordo e Jesus fala. Yeshua, Aruha HaKodesh fala, muda o roteiro. O único culto público que não muda aqui, e ainda porque Deus não quer mudar, é sexta e domingo. Os únicos. O resto pode mudar tudo. Pode mudar o dia do culto, pode mudar a hora do culto, pode mudar tudo, porque você tem que estar sensível e entregar para Ele. Não, mas a minha denominação me ensinou que domingo, 6 horas da tarde, estava lá. Fica nisso que a nuvem está longe de você. Ou você está longe da nuvem. Você precisa entender qual é o movimento, qual é a agenda do papai. Tem gente que está achando que a igreja está se movendo numa coisa, faz isso que dá certo. Não, isso aí já passou, faz tempo. Mas não, a doutrina, a Roma ensinou que você tem que bater o sino lá. Entendeu o sino? Né? 6 horas, em cidade pequena o que acontece? Blim, blom, blim, blom, blim, blom. Morreu alguém? Blim, blom, blim, blom. Não é? Você foi ensinado a ser uma vaquinha de presépio. Oh, que feio o apóstolo está falando. Você era uma vaca de presépio. Quem era a vaca de presépio, irmão? Só está corajoso para responder. Parabéns pela coragem de vocês. Eu era uma vaca de presépio. Tem mais algumas vacas aí que virou cordeiro? Eu estou profetizando, é sério. Vaca tem que virar cordeiro. Não entendeu? Você precisa vir na escola apostólica. Cordeiro berra na hora que tem que berrar no altar, não para morrer.
Agora a vaquinha de presépio, muge. Por isso que o povo não gosta muito de mim, porque eu estou sendo bem sincero. Estou ensinando a verdade. Você vê aí, o presidente do Brasil está falando umas verdades que o povo se incomoda. É verdade que ele está falando. Agora ficou perigoso falar a verdade, não ficou? Mas a verdade te liberta. Por isso que você está aqui nesse frio e não está tomando sopa. Outra coisa, tem que vencer a avareza e mamon. Presta atenção, aquele povo arrancou bijuteria, arrancou ouro, arrancou tudo o ouro que eles tinham ganhado de despojo, e fez o maldito do bezerro de ouro. Moisés vai lá, destrói tudo aquilo, derrete tudo aquilo, e aquilo que era deles, aquilo que era provisão deles, o que era ouro do povo, está agora no meio do deserto escorrendo como água. Sabe por que você está pobre e está vendo o seu dinheiro escorrer como água? Porque tem bezerro dourado no teu coração. Aí você vem para a igreja, ai Jesus eu vou ter muita prosperidade. Não, primeiro os seus deuses vão escoar no deserto como água. E você vai ter que dar glória a Deus por isso, porque você está longe de mamon. Ah, mas eu vou perder? Vai. Se você quer viver em Deus, você vai perder, para depois você ganhar. Por isso que quando alguém chega aqui para mim e fala, eu preciso de vitória financeira, vai lá na outra igreja, fica nessa não. Quase eu falei o nome. Vai lá na igrejona que parece Roma, tem umas estátuas douradas assim, vai lá. Shalom de Cristo para você, que as bênçãos do Deus de Israel, o Deus eterno, sejam sobre tua vida hoje e para todo sempre. Seja um dos nossos patrocinadores e lance sua semente, tua oferta e teu dízimo nesta terra. Nós somos um ministério que estamos edificando muitas vidas e assim contribui com as suas ofertas, com seus dízimos, e se o teu coração é liberal para isso, semeie para que os nossos trabalhos não parem. Envie sua semente para Banco Itaú, agência 1419, conta corrente 39.310.1. Banco Itaú, agência 1419, conta corrente 39.310.1. E para outros tipos de oferta, entre em contato conosco via e-mail, WhatsApp ou pelas redes sociais. contato@miqueiascas13.com.br ou 19 99505 9135 é o nosso WhatsApp, ou pelas redes sociais. É só você digitar Evangelho de Poder e nos encontre lá. Que Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, nosso Messias, te abençoe, que o Espírito do Eterno Deus de Israel te guie todos os dias. Shalom de Cristo para você. Endereço do ônibus, se quiser, mas você sabe o que eu estou falando. Vai lá. Vai lá e põe no fogo santo. Entendeu, né? Outra coisa, é tempo de você entender a sua ida, missão e o seu destino. Você precisa, leia depois na sua casa, Números 13. Você precisa saber, é hora de ficar, é hora de mudar meu calendário, é hora de mudar minha agenda, é hora de mudar meus compromissos, e é hora de eu ir ou é hora de eu ficar? Se o culto acabar meia-noite aqui, você está preocupado com seus horários? Se o culto acabar agora, se eu falar, se Jesus mandar, encerra tudo, não faz. Ele mandou. Nós devemos dar o passo conforme Aru HaKodesh te dá. Senão você está frito. Seja pronta para ser enviada. Segundo e último, aliás, eu tenho algumas coisas que eu não falei, depois eu vou mandar esse material para vocês, alunos da escola. Jejua com excelência. Tem gente que jejua igual um bom religioso. Tem gente que me perguntou assim uma vez, coitado, a pessoa não sabia, jejum eu posso fazer dormindo? Se você aprendeu o que pode fazer dormindo, faça dormindo. Contabiliza a hora que você está dormindo. Apesar que, biologicamente, vocês são enfermeiras, sabem disso. Na hora que você está dormindo, o corpo entra em metabolismo basal. Você não sente fome, a não ser uns gordos aí, que sente mesmo e acorda com fome, né? De madrugada para roubar a geladeira. Mas o metabolismo do corpo entra basal e o corpo se preserva quando você está dormindo.
Então, mas se você foi ensinado que jejum contabiliza seu horário de dormir, dorme e contabiliza o seu jejum. Amém, apresenta para Deus. Agora deixa eu contar uma coisa para você. Outro dia, o Espírito me disse assim: vou te ensinar uma coisa nova. Eu falei: me ensina uma coisa nova. Aí o Espírito disse: começa a jejuar agora. Irmão, era na hora do almoço. A bispa tinha feito uma comida tão boa. Depois o diabo usou ela também, porque ela ficou: você não vai comer? Você não vai comer? Eu falei: não. Cadê ela? Tá lá dentro organizando lá. Na hora do almoço ele me disse: começa a jejuar agora. E eu falei: quanto tempo? A hora que eu mandar. Eu falei: gente do céu, tô frito. E eu não me preparei. Não comi antes. Eu não como de manhã, eu só como na hora do almoço. Raramente eu como de manhã. E aí, irmão, meio-dia eu comecei meu jejum. Senhor, começo. Aí fui lá, ouvi uma música de 5 minutos, apresentei a Deus o meu jejum e fui ver um jornal. Porque tem gente que vai fazer jejum, aí fica lá igual uma beata. Não. Você leva a sua vida, tá orando, seu espírito tá orando. Acabou o jornal, deu 1h15 de jejum. Aí o Espírito falou assim para mim: agora encerra o jejum. Eu falei: mas eu assisti jornal, nem fui tão crente. Só vi desgraça no jornal, o jornal da Uma, da Globo. Como chama aquele jornal? Jornal Hoje. Acabou o jornal Hoje, encerra o jejum. Eu falei: nossa. Aí fui lá, porque eu estava com fome. Para com essa mentira que você é super espiritual. Acabou o jejum, você foi no 3º céu e viu Deus. Mentira! Acaba o jejum, você quer comer até a orelha de alguém se bobear. Não é? Não boia não com o dedo que... Sentei na mesa, a minha mãe já tinha comido. Sentei na mesa e aí o Espírito veio falar comigo: você entendeu o que eu te ensinei? Eu falei: o quê? E ele começou a ministrar no meu coração. Quando você obedece os comandos que vêm do céu, você não demora muito para alcançar o que é preciso. Eu potencializei o seu jejum, que deveria ser categoricamente, teoricamente, religiosamente, de horas, de dias. Eu potencializei quando você cumpriu o propósito. E quando você obedeceu o meu comando e não criou as suas regras, a minha regra do céu é outra. E você potencializa. Isso aí faz um tempo atrás, uns 6 meses atrás. E desde então, os meus jejuns têm sido totalmente regados e direcionados pela voz de Aruach HaKodesh. Já teve dias que eu jejuei 5 minutos. 5 minutos. E mudou o dia completamente. Já teve dias que eu tive que jejuar 50 horas, 15 horas. Mas obedecendo o princípio, você potencializa tudo que você faz, porque a atmosfera é outra. Só que não. Tem gente que... pus água na boca, vou ter que começar o jejum de novo. Mas é tonto. Você precisa direcionar e entender. Olha o que eu coloquei na tela: todo ignorante é dominado pelos ares. Então, se você via horóscopo, você era um ignorante. Mas Deus não te faz mais ignorante. Todo ignorante é dominado pelos astros e suas emanações malignas. Qual é o signo? Qual é a constelação desse mês? Câncer. Aí eu começo a te mostrar uma coisinha. Isso aqui era mais teórico, agora eu começo a te dar uma direção e uma palavra mais direta. Nesse mês, ou você cai de vez, ou você se eleva de vez. O que você vai fazer? Nesse mês, ou vem muita influência e te domina malignamente, ou você domina ela e coloca ela debaixo dos seus pés. Isso não é bruxaria, isso não é astrologia, isso é astronomia junto com Torá, junto com Bíblia. Que muitas pessoas vão falar: isso é bruxaria. Não, não é bruxaria. Isso é falta de conhecimento de líderes barbados que não aprenderam, não têm a preguiça de ler a Bíblia.
O que diz Salmo 126, verso 6 e verso 8? Sabe o que diz? Ouve. O sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. Isso é astrologia? Está na Bíblia, está na sua Bíblia. O sol não te molestará de dia nem a lua de noite. O que é sol e lua? Astros. Então o salmista é astrólogo? Não, ele está dizendo que há uma influência que vem na terra. E você precisa barrar essa influência. Crê ou não crê? Crê ou não crê? Vai começar a duvidar ou vai colocar a Torá, a palavra de Deus, verdadeiramente em prática? E aí sim você encontra, se quem quiser anotar, Salmo 126, 6 e 8. Agora, olha aqui, abaixa um pouquinho aí para mim. Ah, você colocou lá, obrigado, que você colocou isso aí. Hã? Volta ao PDF, pode voltar ao PDF. E, seguinte, como Deus criou o mundo, irmãos? Vamos lá, pela palavra se escreve com letra. Deus não criou o mundo com o português. Deus não criou o mundo com o americano. Deus criou o mundo com uma palavra, com uma voz, um idioma chamado hebraico. Só para você entender, cada letra do hebraico tem um poder, tem uma equivalência e tem um anjo nela. Ai meu Deus, isso é numerologia. Por que você não escuta? Porque você não estuda a palavra. E a voz de Adonai criou isso. Pum. Ele libera a voz, ele libera um comando e cria. Como é que você profetiza e acontece? Pela? Você precisa liberar a palavra. Como que os anjos trabalham? Pela palavra. Como é que você vai vencer o diabo? Não é cantando corinho de fogo 3, 4 vezes. E não é vindo na igreja adorar. Adorar é para atrair o Senhor. Como é que você vence o diabo? Como é que Jesus e Yeshua venceu o diabo no deserto? Irmão, eu não vou nem falar que o diabo sabe mais do que Bíblia do que você e eu junto, porque até os TJ sabem mais do que você. Tem crente se conversar com TJ, se desconverte, porque não sabe nada. Você precisa aprender a palavra. Esse mês tem 2 letras. Ah, isso é numerologia? Não, isso é Torá. Isso é numerologia bíblica, que muita gente não tem coragem de ensinar. Aqui ó, esse mês está ligado com a letra Het, com a letra 8, que é o número 8 no hebraico. Olha o que significa ali. Eu não vou te ensinar tudo isso, só vou dizer para você que você está debaixo dessa influência espiritual positiva de Deus, que você pode mudar. Se você andar debaixo dessa influência, desse destino, essa letra que tem fogo e é uma letra viva. Nenhuma outra letra é viva. Só um detalhe, você sabia que o hebraico é conhecido como o Lashon Kadosh? O que é Lashon Kadosh? A língua que não tem palavrão. Não existe palavrão em hebraico. Tem palavrão em árabe. Não existe nenhum palavrão em hebraico, porque é a língua de Deus. Ninguém xinga ninguém em hebraico. Sabia? Então a letra, ela tem poder. Que letra está influenciando esse mês? Het. Olha aí que tem o significado dela. Ela significa discípulo de Jesus. Significa uma porta na parede. Quer passar pela porta? Uma porta na parede. Traz vento e traz luz. Significância, traz direção. Ela simboliza a mão direita e a visão. Continua. Ela representa uma cerca, uma separação do santo e do profano. Tem que escolher que lado você quer. Ela significa Shaim. Shaim é o nome de um dos meus anjos. Significa vida. Shayá, viver. Tem as diversas como é que fala? Traduções, isso. Shayá, viver. Shen, que é graça. Hokma, sabedoria. Tudo isso aqui você está disponível. Agora preste atenção numa coisa. Quanto tempo você ficou na cegueira dessas coisas? As letras
tem poder, liberação de Deus para você. Isso aqui, você está debaixo dessa influência, ou você está debaixo da influência do câncer. Continua. Gavurá, relacionamento em comunhão, unidade. Tem gente que acaba a igreja, sequer toma um cafezinho lá fora, sequer traz o pó de café para a gente fazer, que é de graça, sequer traz uma bolachinha. A apóstolo está dando direta? Não, estou ensinando a viver em comunhão, a viver em unidade, a viver em beit, não viver em eclésia. Porque a igreja é eclésia. Eclésia pode ser a assembleia do seu bairro, a assembleia da escola do teu menino. A igreja tem que ser beit, casa, comunhão, unidade, não é eclésia. Eclésia é uma reunião de gente apenas. O seminário que você faz do coaching profissional é uma eclésia. A figura de um casamento ou uma tenda. Pastor Vitor vai falar daqui a pouco vai 10 minutinhos sobre o que o Senhor falou conosco ontem. Eu quero que ele dê uma palavra disso. A letra 8, o het, significa tempos de novos começos, ressurreição. Vai ressurgir ou vai morrer? Ou vocês estão com frio, ou está entrando um espírito de consciência, sabedoria, que vocês estão se comendo. Quer ver uma coisa? Só uma pesquisinha rápida. Tudo isso que eu estou falando é novidade para quantas pessoas? Então estão comendo, não estão com frio. Vamos lá. Outra letra que está envolvida nesse mês, a letra Tav. Olha aí. É outra letra. Sabe o que essa letra tem? A het. Ela faz com que você cresça, com que você estabeleça as coisas nesse mundo. Essa letra Tav faz com que você tenha poder para destruir as emanações da lua. Apóstolo, quem está me acompanhando pela internet, aqui não, mas você está pela internet, está falando, ele é bruxo, ele é astrólogo, ele é numerólogo. Não, eu só estou te ensinando a Bíblia. Josué mandou o sol e a lua parar. Ele era o quê? Ele entendia o quê? Segredos. Ele entendia, eu preciso bloquear a lua, porque eu preciso vencer a guerra. A letra Tav simboliza o quê? É o sinal dos sinais. Simboliza código, impressão, reciprocidade, abundância. Irmão, tudo isso é profecia, tá bom? Pega quem tiver consciência. É a resistência contra o mal, a proteção, a perfeição. Simboliza a graça e está ligado com o Shabat. O que é Shabat? Paz, descanso, revelação, encontro, intimidade. Shabat não é não fazer nada no sábado. Shabat é um ambiente. Sabe quando eu falo para você assim, shalom? Aí você responde, shalom. Eu estou falando paz em hebraico. Não, por favor. Quando eu falo shalom, presta atenção que eu vou ensinar uma coisa para você. Quando eu falo shalom, ela pode ser traduzida como oi, tchau e paz no hebraico. Porém, presta atenção, quando eu falo shalom para alguém, eu estou emanando um ambiente espiritual de tamanha paz, segurança, resposta, destino, que tem gente que fala, por que você está falando shalom? Porque ela se depara com uma verdade, fala paz e graça. Tá bom, paz e graça. Fala paz do Senhor, paz do Senhor. Fala paz de Deus, paz de Deus. Mas quando você fala shalom, você está dizendo que você seja coberto por uma cobertura que te dá muito mais do que uma paz diferente do que aquela que você vive. Então quando você falar shalom, você está emanando alguma coisa para alguém. Você tem isso para emanar? Eu tenho, porque eu busco. Você tem? Você tem? Você tem? Você tem? Você tem? Está ligado com graça e o Shabat. Está ligado com a boca do corpo. E está ligado com a onipresença do Deus de Israel. E aí? Apóstolo, isso é judaísmo? Não, isso é Bíblia. Mas como eu não sabia? Porque a Roma te enganou até agora. E você precisa dizer assim, tchau Roma. Tchau Grécia.
Bye bye. Meu calendário mudou. Quantas tribos tem Israel? 12. A tribo, pode descer a tela aí que eu vou passar bem rápido, não vou ensinar muito sobre isso não. A tribo relacionada a esse mês é a tribo de Ruben. Qual é a tribo de Ruben? Existe uma série de coisas, não vou ensinar isso agora, depois você lê na sua casa. Mas eu quero te enfatizar algo. A tribo, meninas da dança, pega o pano vermelho para mim, qualquer pano vermelho. A tribo de Ruben, ela tem como significado, aliás, como relação, pode abaixar aí para mim o PDF? Qualquer aí, pode ser esse aí. Obrigado. Ela tem relacionado nela, e nesse mês está relacionado a uma pedra vermelha. Preste atenção numa coisa. Vou fazer uma analogia bem chula. O que é que o toureiro espanhol mostra para o boi? Porque o boi é atraído por essa cor, não é? Eu não sou especialista, nem sou toureiro. Se bem que a gente tem que fugir de uns bode, não é? Porque bode dá cabeçada, bode vem atrás de cura e depois faz tchau. Tchau, bodezinho. Mas touro, eu não entendo nada de touro. Aliás, touro é um demônio que a gente luta contra ele. Mas este mês está relacionado a uma pedra vermelha. Você entende porque domingo retrasado apareceu uma pedra vermelha aqui na ministração do Gelson? Ninguém entendeu, né? Agora você entendeu. Está relacionado, porque estava na virada do mês já. Está relacionado a uma pedra vermelha. A pedra que ficava lá no peito do sacerdote. Ano passado nós fizemos uma guerra contra os tronos, contra as potestades, e cada um, espontaneamente pela vontade, ofertava 50 ou 100 reais, ou mais como quisesse, por cada mês para absorver, para atrair as bênçãos de cada tribo. Preste atenção numa coisa, esse mês você pode atrair a bênção de Ruben. Aliás, você deveria, não só pode. Esse mês você deve tomar posse do eletromagnetismo. Olha que palavra que você nunca ouviu o pastor falar. Olha que palavra que você nunca ouviu líder nenhum falar. Porque todos têm medo de ensinar a verdade. A grande maioria, aliás. A pedra tem um eletromagnetismo. E isso é coisa do Satanás. Não! É que o diabo é mais prudente. Aliás, o filho do diabo é mais prudente do que o filho da luz. E aí eles sabem códigos, segredos, e os crentes ficam lá, não entendi nada. Você pode e deve. Por que o sacerdote tinha o purim e o tumim? Sabe como que era decidido sorte na época de Israel? Jogavam pedras e as pedras acendiam. Isso é coisa do Satanás? Não, sacerdote de Israel. O eletromagnetismo espiritual ou te domina, ou você domina ele. Tudo isso está ligado nesse mês com essa cor. Está ali, ó. É a pedra turquesa ou a granada vermelha? Aí você vai falar assim, nossa, mas tudo isso parece coisa de nova era. Parece coisa do quê? De coisa mística. Não, isso é Bíblia. Bíblia. Eu posso ficar 2 dias ensinando tudo isso aqui, mas eu quero partir para uma outra coisa. Preste atenção numa coisa. O Espírito da vida está vindo aqui. A Ruach HaKodesh vai trazer as manifestações